Então, agora vamos para o tema 2 dessa aula, da aula 4, sobre as igrejas contemporâneas. Já falamos das igrejas tradicionais, como, por exemplo, as metodistas, as anglicanas, as presbiterianas, as batistas. E agora, então, vamos falar sobre as igrejas pentecostais e as neopentecostais. Então, vamos primeiro definir pentecostalismo. Então, é como se chama a doutrina de determinados grupos religiosos cristãos, originários do seio do protestantismo, que se baseia na crença do poder do Espírito Santo na vida do crente após o batismo do Espírito ou no Espírito Santo, através dos dons do Espírito, começando com o dom de línguas, que é a glossolalia, né? Então, línguas estranhas lá na Bíblia, no grego, é a palavra glossolalia, né? Glossolalia. Então, os pentecostais, eles nasceram dos tradicionais, tá? Então, eles também têm o berço deles lá no protestantismo, porém, os pentecostais, eles trazem essa características, né, de crer no poder do Espírito. É um culto mais avivado, um culto mais fervoroso, né? Então, o poder do Espírito na vida do crente, isso é muito pregado, o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas. Então, isso caracteriza o pentecostalismo. Então, a ênfase deles está exatamente nesse poder, nessa ação do batismo com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nos dons espirituais. Tradicionalmente, reconhece-se o início do movimento pentecostal no ano de 1906, ou seja, século XX já, né? Em Los Angeles, nos Estados Unidos, na rua Azusa. Eu acho que vocês já ouviram falar desse avivamento na rua Azusa, onde houve um grande avivamento caracterizado principalmente pelo batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelos dons do Espírito, glossolalia, que é o falar em línguas, curas milagrosas, profecias, interpretação de línguas e discernimento de espíritos, entre outros. Então, isso aconteceu bem recente, né? Início do século XX, 1906, durou até 1914, mais ou menos esse avivamento da Rua Azusa, tá? Então, se nós considerarmos 1900 para 2020, não é? São um pouco mais de 100 anos, são um pouco mais de 100 anos de pentecostalismo, não é? Da existência desse ramo da igreja evangélica, que é esse ramo dos pentecostais. Então, os pentecostais surgem aí, né, desse avivamento da Rua Azusa, e isso aí foi muito forte nos Estados Unidos e gerou muitos grupos evangélicos pentecostais, e o Brasil também foi atingido em cheio pelos pentecostais, principalmente através das igrejas Assembleias de Deus. Muito bem ainda, no entanto, vejam só, o batismo com dons do Espírito Santo não era totalmente novo no cenário protestante. Existem inúmeros relatos de pessoas que clamaram ter manifestado dons do Espírito em muitos lugares, desde Martinho Lutero, apesar de controversos quanto à veracidade, no século XVI, até de alguns protestantes da Rússia, no século XIX. Então, essa ideia de manifestação do Espírito, né, de batismo com o Espírito, de plenitude do Espírito, né, então já tem ideias, pessoas que defendem que isso já surgiu lá no século XVI, inclusive com Lutero, mas como nós estamos vendo aqui, há controvérsios quanto à veracidade disso. Alguns dizem
que é fake news. Mas o forte mesmo do pentecostalismo, repito, aconteceu ali em 1906, na Rua Azusa, nesse grande avivamento nos Estados Unidos. Devido à projeção que ganhou na mídia, o avivamento na Rua Azusa rapidamente cresceu e subitamente pessoas de todos os lugares do mundo estavam indo conhecer o movimento. No começo, as reuniões na Rua Azusa aconteciam informalmente. Eram apenas alguns fiéis que se reuniam em um velho galpão para orar e compartilhar suas experiências, liderados por William Seymour, né, que nasceu em 1870 e viveu até 1922, tá? Então, essa é a história do pentecostalismo, que surge principalmente ali em 1906, na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Rapidamente, grupos semelhantes formados em muitos lugares dos Estados Unidos, mas com rápido crescimento do movimento, o nível de organização também cresceu, até o grupo se denominar Missão da Fé Apostólica na Rua Azusa. Então é aqui que nascem então as primeiras igrejas pentecostais. Alguns fiéis não concordaram com a denominação do grupo, né? Como sempre, vai ter alguns que não concordam. Mas surgiu primeiro com essa denominação aí, de Missão da Fé Apostólica na Rua Azusa, exatamente para lembrar aquele grande avivamento que aconteceu ali. Surgiram grupos independentes que emergiram em denominações. Também, algumas denominações já estabelecidas adotaram doutrinas e práticas pentecostais, como é o caso da Igreja de Deus em Cristo, também é uma igreja pentecostal que nós temos aqui no Brasil. Mais tarde, alguns grupos ligados ao movimento pentecostal começaram a crer no unicismo, aqui já em vez da triunidade. O que é unicismo? O unicismo é aquela doutrina que ensina uma única pessoa na Trindade. Então, na verdade, nós teríamos na Trindade, ou melhor, nós não teríamos a Trindade, nós teríamos o unicismo, ou seja, somente o nome de Jesus deve ser adorado. Então, Jesus é Deus nesta doutrina do unicismo. Então, não tem essa ideia de três pessoas na Trindade, mas Jesus é o Deus verdadeiro. Então, a adoração nessas igrejas unicistas, elas são pentecostais, elas creem nos dons espirituais, porém centralizam a adoração em Jesus. Eles não creem na Trindade. Então, vejam, como nós vimos, uma das características da igreja evangélica, de uma igreja evangélica séria, com tradição evangélica, é exatamente crer na Trindade. Tá? E alguns grupos não creem, são unicistas, então a centralidade da adoração em Jesus, Jesus é Deus, é o único Deus, então não tem essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. Com o crescimento da rivalidade entre os que criam no unicismo e os que criam na Trindade, ocorre um cisma, ou seja, uma divisão, e surgem novas denominações. Nasceriam como Igreja Pentecostal Unida, que é exatamente a igreja unicista, e as Assembleias de Deus, que são trinitárias. Tá? Então, aí houve essa divisão. Então, aqueles que creem apenas na divindade de Jesus, sem a ideia da Trindade, são os unicistas, Igreja Pentecostal Unida, que não é muito forte no Brasil, né? Nós, pelo que eu sei, né, apenas vou citar aqui, a Igreja Evangélica, qual é o nome? Não me lembro agora, Voz da Verdade. Parece que eles são unicistas.
eles não creem na Trindade. Então, a adoração é centrada em Jesus, os louvores, todos eles, voltados para Jesus. Então, são unicistas. E as Assembleias de Deus são as pentecostais, que são, então, trinitárias, que creem na doutrina da Trindade. Muito bem, principais igrejas pentecostais no Brasil. A congregação cristã no Brasil, apesar de que alguns classificam a congregação cristã como seita, mas ela entra dentro desse grupo de características de igrejas pentecostais. Ela surge em 1910, tá? A congregação cristã no Brasil, portanto, é muito recente, né? Então, ela tem o quê? 110 anos, vamos dizer assim, a congregação cristã no Brasil. A Assembleia de Deus nasce também mais ou menos nesse período, em 1911, portanto, a Assembleia de Deus também tem apenas 100 e poucos anos. Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, essa é bastante famosa, nasceu em 1956, então é bastante recente. Deus é Amor, nasceu em 1961. Evangelho Quadrangular, em 1951, entre 1951 e 1953, e a Igreja do Nazareno, em 1958. Então, essas são as principais pentecostais no Brasil, ok? Igrejas brasileiras pentecostais. Aí, na página 33 e 34 da apostila de vocês, vocês têm um texto que fala sobre o movimento pentecostal no Brasil. Então, vale a pena dar uma leitura, fazer uma leitura sobre esse texto. O neopentecostalismo ainda não, agora falando, né, acabamos de falar do pentecostalismo, agora vamos então apontar para o neopentecostalismo. É uma vertente do evangelicalismo que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico ou mesmo das igrejas cristãs tradicionais. Então, parece que o neopentecostalismo é aquela visão de igreja equilibrada. Ela não é nem pentecostal ao extremo e nem tradicional ao extremo. Então, ela estaria ali no meio termo. Surgiram 60 anos após o movimento pentecostal, tá? Então, veja, o movimento pentecostal no Brasil surgiu principalmente ali com a Assembleia de Deus. Então, 60 anos depois, já surge essa ideia de neopentecostalismo, né? No início do século XX, tá? Início do século XX, ambos nos Estados Unidos da América. Então, o que nós vamos entender? Que os neopentecostais, volto a dizer, eles têm características de tradicionais e de pentecostais, aquela ideia, repito, de uma igreja equilibrada, né? Muito bem, então vamos para frente. Principais igrejas neopentecostais no Brasil, vejam aí. Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Comunhão Plena, Igreja Novo Destino, essa eu não conheço, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, que é bastante forte, e tem o grupo Movimento G12 ou Mover Celular. Então, essas são as principais neopentecostais, como eu disse, com essas características de igreja pentecostal e igreja tradicional, e surgem, então, essas igrejas. Muito bem, concluindo, então, a nossa aula, né? Essa segunda parte foi mais rápida, por causa do conteúdo que é menor. Então, a conclusão, o nosso desafio como cristãos, pertencentes à igreja contemporânea, é de nos manter fiéis aos ensinos ou aos ensinamentos do nosso sumo pastor e mestre Jesus Cristo. Em meio ao self-service espiritual que nos é apresentado todos os dias, a importância de conhecermos e meditarmos na palavra de Deus, bem como desenvolvermos um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo,
permitirá que o Espírito Santo nos oriente através do discernimento do que é santo e do que parece ser santo. Então, concluímos aí esta matéria dessa forma, dizendo que nós necessitamos da ação e do poder do Espírito Santo para nos revelar a sua palavra, para que nós não sejamos ortodoxos ao extremo, né? Ao ponto de nos prender apenas na ortodoxia, que é o reto ensino, mas que nós tenhamos o reto ensino e nós tenhamos também fervor espiritual. Então, que Deus nos oriente nisso, essa é a ideia dessa conclusão, para que nós não estejamos nos extremos e nem no meio de uma visão neopentecostal que muitas vezes parte para ações totalmente extremistas também, dentro do neopentecostalismo, e acaba, então, influenciando os fiéis, trazendo ensinos que não são ensinos embasados na palavra de Deus. Então, pessoal, dessa forma nós encerramos esse conteúdo e espero que tenha sido, mais uma vez, edificante para todos vocês.